Muito bem, estamos de volta, hein? Olha aqui, presta atenção. Depois de 7 meses, Mano Menezes de volta, a mesma missão do ano passado. Vamos ver a reportagem do Diogo Ramalho, o repórter peludo. Aí daqui a pouco a gente volta para discutir aí. Veja aí. Após 7 meses, ele está de volta. E o motivo, Mano já conhece. A gente tem que tomar a medida antes que a casa caia. Pretendo repetir algumas coisas que deram certo sob meu comando. Porque já deram certo, porque penso que tomamos decisões importantes ano passado em relação à característica dos jogadores. A situação, porém, é mais complicada do que no ano passado, quando o treinador chegou e o clube estava em 15º na tabela. Agora é o vice-lanterna do Brasileirão. Para livrar o time do rebaixamento, calcula-se que Mano Menezes precise conquistar 30 pontos no comando do Cruzeiro. O mesmo desempenho obtido na primeira passagem dele aqui na Toca. Para o jogo de domingo contra o Santos, será pouco tempo para trabalhar. Por isso, ele prefere adotar a cautela. Não vou fazer grandes alterações num primeiro momento, porque seria muito arriscado. Então, ajustes de posicionamento naquilo que penso para a forma tática da disposição da equipe. Esses pequenos ajustes penso que são os passos que devo tomar para o primeiro jogo. Depois, com um pouco mais de tempo, podemos pensar em coisas diferentes. Pontuar logo é mais do que uma necessidade. A prioridade do retorno de Mano está clara. Aliás, não mudou nada. Eu me lembro que na sua chegada o discurso era primeiro de arrumar a casa e de tirar o time do rebaixamento, para depois ver o que iria acontecer. Se a gente pegasse a sua resposta de um ano atrás, mais ou menos, para colocar nas matérias de amanhã, mudaria alguma coisa, não? Não precisaríamos mudar quase nada. A situação é muito parecida, então temos que pensar as coisas como elas são. E se tem algum torcedor com medo de que outra proposta milionária, como aquela da China em 2015, chegue para tirar Mano Menezes da Toca mais uma vez, pode ficar tranquilo. Não, para os próximos 7 anos já estou satisfeito com os milhões que ganhei lá. Aí, ó, tá vendo só? Já chegou mudando o clima. Eu perguntei ontem a você, e essa pergunta eu vou estender aos demais. E se o Mano chega e começa a fazer jogadores que não vinham rendendo até agora, de repente ele faz o Pisano e o Gino começarem a jogar. Nossa, e aí? E a nossa cara com aquele largo sorriso de aeromoça? Como é que vai ficar estranho, né? Mas tem treinador que consegue isso. Se o cara não rende num clube, vai para outro e arrebenta. E aí? Ele não foi, o jogador não trocou de clube, mas o comando foi trocado. E o Henrique, boa tarde a todos. O Henrique sentiu no treinamento, ainda não há certeza se vai jogar no final de semana, mas a primeira coisa que eu pensei será que ele coloca o Denilson já, que já estaria disponível, ou que teria que colocar o Gino, por exemplo? Eu até pensei nisso, quem sabe domingo... Treinou com o Bruno Ramires. Ainda tem o Bruno Ramires, que pode fazer... Seria um mini milagre também, né? Não do mesmo tamanho que fazer o Gino jogar, mas se o Bruno Ramires crescer, também já seria alguma coisa. O Everton, ele mesmo falou que não é milagreiro ali na entrevista dele, né? O Pisano não teve muitas oportunidades e acho que vai continuar sem muitas chances, porque o Cruzeiro qualificou ali muito do meio para frente. E o Gino também, nem sei se eles vão ter esse espaço não, sabe? Nem vai ter essa chance de ver se o Mano Menezes conseguiria fazer eles jogar, porque... de repente, só se machucar mais uns 500. E no treinamento, de repente, os caras treinarem bem, numa necessidade, e aí escalha, os caras começam a jogar, assim, e falar, não é bem assim. Porque o Pisano... Vai ser divertido. O Pisano eu até critiquei, não critiquei tanto, assim, porque né, ele quase não jogou, e a maioria das vezes que ele jogou foi até fora de posição, porque ele sempre jogou aberto pelo lado direito. Pisano é meia pela direita e ponto. Com o David, por exemplo, as poucas vezes que ele entrou, normalmente era centralizado, atrapalhava o Pisano. Mas, enfim, o Gino já deu para ver. O Gino realmente jogou claramente muito mal nas vezes que entrou, assim. E não tem desculpa de estar fora de posição, porque é volante, jogou por ali. Na lateral também foi mal, mas como volante não correspondeu. Eu acho melhor para o Cruzeiro a torcida nem saber como seria o Mano com o Pisano e com o Gino, que eles nem joguem.
que o Cruzeiro tem um time mais próximo do que a gente imagina mesmo. Quando o Romero voltar, com o Romero, o Henrique, com a Arrascaeta, que já jogou bem com o Mano. Foi bem com o Paulo Bento, mas com o Mano foi bem também. Perguntinha fora de hora essa, né? O Gini Pisano, o cara tem o Rafinha, ele tem o Rafael Sobis, Robinho. Daqui a pouco tem Alisson, Elber, Robinho. Tem o Henrique, volta o Romero, o Denilson chegou, tem o Cabral, aí o Everton vai perguntar de Robinho, Gino. não? Robinho, aí vai perguntar do Gino e do Pisano. A primeira coisa eu não entendi a pergunta. E outra, o Mano é tão inteligente que ele já volta colocando o Manuel para treinar. Eu também não gostei muito da pergunta não, mas como eu tô precisando da carona dele... E o Bruno Ramires só vai entrar se o Henrique não tiver condição, porque senão não entraria também. O Mano, além de bom treinador, ele é inteligente. Então, a pergunta também, eu não consegui entender a pergunta. Você poderia me explicar, por favor? Gini Pisano? Senhor, temos refrigerante absurdo. Quando vocês comentam, eu não pauto o comentário de vocês. Né? Porque vocês estão aqui, são pagos para comentarem sobre futebol. E o Pans muito bem pago. Então, eu não aceito que vocês pautem as minhas perguntas. Tá? Agora, eu vou ao céu. Eu vou pegar aquele que é a lata do Mano Menezes, né? Todo grisalho, para falar. O que você acha de pautar minhas perguntas agora aí, ô Capiroto? Boa tarde. Eduardo, procure responder o Everton. Obrigado. Gago para falar. Dimar Oliveira, hoje pela manhã, na Band News... Ele tem a estampa do coisa e a fala do David, né? É verdade. A estampa do Mano Menezes e a fala do Dimar Oliveira, hoje pela manhã na Band News, estamos lá na Band News, põe a logomarca para mim aqui em cima, Band News todos os segunda a sexta, após o Boechat, 9 e pouquinho, até 11 e pouquinho, nós estamos lá, eu, Dimar Oliveira, Júnior Moreira, o monstro Júnior Moreira, falando das coisas de Minas Gerais. A gente fala um pouquinho mais sério lá, né? E daqui a pouco, aí, a logomarca entrou, que maravilha. Ela está podia trazer o Júnior Moreira um dia pro programa aqui. Vamos trazer o Júnior Moreira para participar. Monstro, hein? Monstro. Então é o seguinte, falei lá, seria exagero a gente dizer que se der certo, eu vou insistir nesse tema, vocês vão ficar com raiva, mas não tem problema. Vocês não podem pautar minhas perguntas. Se der certo, o Cruzeiro sai dessa situação, começa a bombar no retorno, e eu não descarto o Cruzeiro na Copa do Brasil, já disse isso aqui. Ele está na Copa do Brasil. De título que eu me refiro, meu querido. Então é o seguinte, você está me irritando. Bem hoje, então é o seguinte, se der certo, méritos para o Mano. Se não der, aí é pau na diretoria? Ou pau só no Mano? É o conforto que ele chama. Pera aí, Dimar Oliveira, você chama Dimar Oliveira? Por favor, Dimar, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. É o momento que ele chega, é esse, né? Agora, essa questão de quem será o mérito, a diretoria, Everton, ela vai ser questionada, eu acho, em qualquer situação. Mesmo que o Mano resolva a situação do Cruzeiro, tire do rebaixamento, consiga uma classificação de Libertadores, chegue bem em termos de Copa do Brasil, o que foi feito no trabalho... parar de xingar, né? Não, parar de xingar vão, mas o trabalho ruim não vai ser esquecido. São Paulo, ele não vai ser esquecido. Não, ganhou a Copa do Brasil. Não, mas é porque jogou mal, né? Mas jogou o trabalho ruim, eu acho que esse, e não vai ser esquecido simplesmente porque fez com que o Cruzeiro quase chegasse numa situação irreversível. A gente está postando uma situação de treinador que chegou, que pode mudar alguma situação e tal, mas ainda não mudou. A situação do Cruzeiro é muito ruim. A situação do Cruzeiro é a penúltima hoje no Campeonato Brasileiro. Ele tem uma Copa do Brasil que tem sorteio na terça-feira, a gente nem sabe quem será o adversário. O Mano chegou e falou assim, eu não vou pedir reforço. A princípio, porque ele está observando ainda a equipe. Agora que ele vai sentir onde mesmo que está, o que é que está acontecendo, qual que é o grupo. Então, eu acho que o questionamento da diretoria, esse não vai passar. O que aconteceu, o não aparecer, o não se expor. O Gilvan apareceu ontem para apresentar, né, todos os questionamentos que foram feitos e tudo que se falou, ele apareceu na apresentação do novo treinador. Então, acho que isso não muda esse contexto. E os méritos, claro, se ele conseguir mobilizar isso tudo, sem mexer em nada, fazer com que haja uma continuidade de trabalho, os méritos, eu nunca acho que são só do treinador. E eu falei isso ontem aqui, a mobilização que o Cruzeiro teve no ano passado com o Mano, ela foi de todo mundo. Foi de torcedor, foi de jogador, foi do treinador, o trabalho é um contexto. E isso... eu acho que tem que ser levado em conta. Se ele conseguir fazer, passe por isso aí. A zona do conforto que eu falei que o Mano chega no Cruzeiro. Se der certo, ele é o responsável por ter tirado o Cruzeiro dessa situação. E se der errado, foi o trabalho mal feito do David e Paulo Bento. E da diretoria. A zona de conforto. A zona de conforto se der certo, eu concordo em parte, como a gente discutiu ontem. Se der certo, eu concordo que ele vai ser tido e havido como salvador. E se der errado, eu concordo que todo mundo vai descer a lenha na diretoria e merecidamente. E nos outros
outros Só que eu acho que dependendo do que acontecer, vai sobrar para ele também, em menor grau, menos do que para a diretoria, mas que vai ter assim, pô, mano, vai ter gente, depende do que acontecer, você fala sabe? Por causa da qualidade do elenco, porque se fosse um elenco ruim também... Um pouco por isso e um pouco porque, cara, time grande em situação muito ruim, o pessoal, as principais críticas vão ser para a diretoria, como acontece hoje, e a maioria das críticas que são feitas são merecidas. Só que dependendo, vai falar, esse mano também não era estudo, porque futebol é assim, pessoal. Mas eu acho que aí seria assim uma injustiça. Mas aí tem os exemplos, Everton, porque, igual os exemplos que eu citei, o Tite no Atlético, ninguém lembra que o Loris Sandri que estava quando o Atlético caiu. Todo mundo lembra do trabalho péssimo que o Tite fez. Do Palmeiras quando caiu, do Filipão. Agora, eu acho que não vai, porque o time do Cruzeiro não é vai time pra cair, não. Vamos, o pior dos cenários, caiu. Todo mundo vai lembrar do trabalho do Paulo Bento, mas eu acho que vai lembrar de todos, sabe por quê? Porque ele pegou muito cedo o gente, time. Mas nós... o Mano Menezes tem mais de da metade do campeonato. Gente, é que você não pode, de repente, se o Mano chegar... Digamos que o Mano chegue, o Cruzeiro não se classifique para a Libertadores e seja, no meio do caminho, desclassificado na Copa do Brasil, mas também não caia. O torcedor não pode chegar no final do ano e falar, nossa, ó... Pô, não caímos, já tá sendo... Não! Claro que não. Eu acho que a cobrança ela tem que existir, porque, gente, estamos em agosto, quase. Isso aí, ele tem um campeonato. E agora que trouxeram um treinador que a gente fala, não, esse a gente conhece, esse a gente sabe que pode sair coisa boa, porque a gente sabe principalmente da última passagem dele pelo Cruzeiro e tal. É o que eu estou dizendo. E uma outra coisa também que foi discutida hoje pela manhã lá na Band News, é a questão do filho bonito. O filho bonito, todo mundo quer ser pai. Por que eu estou falando isso? Ontem, quando foram apresentar o Mano, todo mundo apareceu. Sabe aquela música dos Titãs? Você apareceu do nada e todo mundo apareceu. Aliás, o presidente... Eu quero tratar um assunto com você, Gado, de que aqui, ó, cadê? Mostra pra mim aqui aqui, ó, Cruzeiro, 19º colocado, 15 pontos ganhos, é a situação, ó, 8 gols negativos no saldo. Quer dizer, de quem é essa culpa? É porque eu estou dizendo. É de tudo, de todo mundo, de tudo que vem acontecendo até agora. Mas quem proporcionou essa situação foi a diretoria. Sim. Né? Quem comanda? O Mano tem condição de tirar? Tem. Sim, e por isso é que eu digo que se tirar, méritos para ele. Ah, mas a diretoria acertou em contratar. Acertou, mas não pode atenuar as bobagens feitas até o mês de julho. Ontem apareceu, o presidente Gilvan ontem falou, mas falou, feito um louco. Ele disse alguma coisa? Para mim, não. Para mim também Eu não. até falou muito em quantidade e não esclareceu os principais pontos. Aí, até para ser justo, eu confesso que a entrevista do Mano, eu vi na íntegra do jeito que ela foi, com as perguntas e respostas. Do Gilvan, eu ouvi as falas dele, eu não entendi se foi um pronunciamento ou se teve espaço para pergunta no meio. Então, porque eu só peguei as falas já editadas, já recortadas. Porque aí eu não sei, tem que ouvir as perguntas, porque não sei se também as perguntas que eu queria não foram feitas. Quais as perguntas? Por exemplo, aquilo que a gente discutiu ontem, no início do ano, o que aconteceu para esses jogadores mais baratos chegarem? Por que o dinheiro do Mano está sendo utilizado agora e não foi utilizado no início do ano para contratação? O Profut valia no início. O Profut valia no início do ano e não vale agora, que vocês contrataram o Rafael Sobis e o Ávila por um dinheiro monstruoso. E o próprio Mano Menezes. Por que o contrato foi feito dessa maneira com o treinador que era uma incógnita? Várias coisas, assim, ele não... ele falou pra caramba. Eduardo, você, Edmar Cadu, falou dessa situação. Eu quero só que vocês ouçam uma parte da entrevista onde ele se refere a vaias direcionadas. Isso que eu queria falar. Roda aí, ô Capeta, por gentileza. Eu prefiro que a torcida xingue o presidente do que xingue um atleta. Mas a torcida do Cruzeiro, que você está falando, não é a torcida do Cruzeiro. Existe algo que está acontecendo dentro de uma parte da torcida do Cruzeiro, sobretudo lá das organizadas, porque cá na torcida do Cruzeiro, esses torcedores do Cruzeiro que não fazem parte dessas facções, eu tenho tido um apoio excepcional. Lá dentro do clube, o apoio é total. Eu também sou torcedor do Cruzeiro. Eu também estou contrariado, fico contrariado quando os resultados não vêm. E entendo perfeitamente que um sujeito que é apaixonado demais, tanto que ele vai fazer parte de uma torcida organizada, viaja, vai para longe, acompanhar o clube, faz todo o sacrifício, quando ele não vê o resultado aparecer,
ele xinga cobrando do presidente. Mas nós não ficamos sentidos com a torcida do Cruzeiro. Quando nos xinga, não, eu acho que a torcida tem toda a razão quando ela reage daquela forma nas derrotas. E não pode mesmo, porque o torcedor é passional, e isso tem que se estender não só, tem que se estender a toda a diretoria. O dirigente não pode ficar chateado, é passional. Quando entrou na diretoria, sabia que era assim. Gilvan contou um caso ontem, nessa longa fala dele, que aconteceu com ele em Divinópolis. Desceu do ônibus, o povo, Gilvan. Aí o Cruzeiro tomou 2-0 do Nacional, o pessoal, vai embora, Gilvan, seu excomungado, não sei o quê. Aí o Cruzeiro virou o jogo, Gilvan. É isso. Ele contou e é assim. Agora, Eduardo Panz vai falar antes, Panz, não vou esquecer. Deixa eu mandar um abraço aqui para o seu Maurício, que tem lá do Jardim Canadá, que tem um bar lá do Jardim Canadá, eu não frequentei ainda, mas posso. Um abraço, não é jabá, que eu nunca fui. Então, e não estou bebendo, estou tomando remédio. Vai emagrecer. Então é o seguinte, abraço para o seu Maurício, abraço para o Gustavo Carnes, ele mesmo, grande atleticano. O avô dele mora ali na região de Lourdes ali, tal, gente boa. E o Marcelinho, lá do Esplanada, lá em Divinópolis, meu brother. Grande Marcelinho, bateu um bolão hoje, só apita, né, Marcelinho? O joelho não deixou, esse era craque, pois não. Eu ouvi a entrevista toda do Gilvan, ele realmente não explicou nada de contratação. É a mesma coisa do Thiago Escuro quando fala e o Vicentinho, eles não conseguem explicar os erros, eles fogem pela tangente. E nessa fala dele, especificamente a cobrança de torcedor, ele tem meia razão. Por que meia razão? Eu também acho que tem parte da torcida que faz isso de forma direcionada, por causa de oposição, por causa de política, mas aí... E também porque ele freou certos privilégios de organizados. Mas aí é muito perigoso ele achar que é só isso. Não é. Ele não pode deixar de assumir os erros da diretoria, aí parte da torcida no Mineirão, né? Não é só organizada, torcedor comum vaiou porque está insatisfeito e muito insatisfeito com o trabalho que foi feito por essa diretoria esse ano. E do meio do ano passado para cá, o trabalho foi ruim. Agora, no meio desse ano, julho e agosto, chegaram bons nomes, boas contratações, é o treinador que todo mundo queria, ok. Mas do meio do ano passado até junho, o trabalho foi muito ruim, foi uma porcaria de trabalho, e isso não pode ser escondido em trabalho político do clube, não. Tem parte da torcida que cobra, e cobra com razão por causa do trabalho ruim que foi feito no meio do ano passado. Inclusive, informação que eu recebi, eu falei aqui, quem mandou até foi o Gão. O Gão me disse que dentro de organizadas existia divisão de gente que apoiava e gente que criticava. Ele tem meia razão. Ou seja, a coisa não é bem assim. Uma certa organizada, ou todas as organizadas estão contra. Aliás, hoje é aniversário da TFC, eu sempre falei bem da TFC aqui, principalmente porque o Pablito, que é meu brother, está lá, gosto muito do Pablito. Parabéns. Vamos dar uns bonés aí para a rapaziada no nosso Twitter aí. O que você falou aí, Cramunhão? Rapaz, vem cá. Abre o Twitter aqui no @osdonosdabola_mg, o André Castro está dizendo... Com os jogadores disponíveis hoje, qual o time ideal do Cruzeiro? Com 2 ou 3 volantes? Hoje pela manhã, um torcedor do Cruzeiro mandou no Twitter lá, escalou o Robinho e o Cabral. Aí Robinho e o Cabral, aí lá na frente ele pôs a Arrascaeta, o William, Sobs, Ábila e tal. E falou comigo, o que você acha? Eu até não respondi, mas pensei, porque eu não tive tempo ali na hora. Eu colocaria, eu gostei, mas eu colocaria um volante no aquecimento já. Qual seria o time ideal? Mas lembrando que ele treinou de manhã um time, e aí muito em cima do que o Cadu falou aqui, a opção não foi pelo Ábila, foi pelo William e o Sobs na frente, ou seja, ele está mantendo aquela linha dele, mais ou menos dentro do que ele disse ontem na coletiva, que ele faria pequenas mudanças, mas principalmente em termos de posicionamento e de conversar com os jogadores, e a questão de como o jogador estava se sentindo no posicionamento anterior, porque ele não podia fazer nada drástico, mas eu acho que o mais importante nessa formação não é nem a questão de 2 ou 3 volantes, porque o Robinho é um cara que sai para o jogo, mas é principalmente o fato dele estar deixando de lado novamente o centroavante mesmo, o cara lá de frente, não é o Ábila a primeira opção dele, ele passa mais uma vez a fazer a frente com o William e com o Sobs, você muda muito na forma de jogar, e até na marcação, naquela coisa de recomposição e tudo mais. Se ele jogar com o William como falso 9, por exemplo, e o Bruno Ramírez no domingo, eu não duvido nada de ele colocar o time, que é um espelho do time do ano passado, com o Bruno Ramírez fazendo o que o Williams fazia. Isso. Meio volante, meio armador pela direita. Aquele cara que fica ali e se fizer isso, para mim, vai errar. Porque ano passado... com o Mano, daqui a pouco, a hora que o não é possível, né? Ele vai se tornar o terceiro não pode jogar. Não pode jogar. Aí não é nem desmerecer o jogador, é porque o Cruzeiro tem um bom elenco agora.
né? Tem boas opções, não dá para utilizar o Bruno Ramírez como titular, tendo Robinho, tendo Romero, tendo Henrique, tendo Cabral, tendo... Denilson. Então, não... Denilson, tendo... que o Bento insistia com essas opções, e ele tinha também jogadores melhores. E eu vou dizer uma coisa, outra coisa que nós discutimos hoje, que eu acho. Everton, por que o Bento não deu certo? Para mim, o problema do Bento foi vestiário. Quando eu falo vestiário, é gestão de grupo. Ninguém me falou nada, é uma impressão que eu tenho de fora. O jogador não vai assumir, não vai admitir, mas pelas entrevistas, às vezes você nota um certo alívio. Pouco envolvimento, né? Porque não adianta, é difícil, dentro de casa, tem você que tem um casal de filhos, já é difícil você fazer a gestão do esquema ali, um reclama que você está dando menos atenção e tal. Imagina num clube de futebol. Eu acho que o problema do Bento no Cruzeiro passa por vestiário, pouco envolvimento, uma certa distância dos jogadores. Não sei, vamos falar mais sobre o Cruzeiro daqui a pouco. Guardem suas opiniões e não esqueçam, porque eu vou cobrar de vocês daqui a pouco. Eu não posso dar meu time ideal. Não. Obrigado. Outro dia não vai dar. Eu queria responder o amigo. Ele falou, também. Pode. Não vai. Agora não, vamos falar do Atlético. Vocês insistem em ficar só falando do Cruzeiro, né? Em busca da terceira vitória consecutiva, o Atlético recebe o Santa Cruz no sábado, à noite, no Horto. E aí, o objetivo, aliás, falando em objetivo, acabar com a oscilação, né, para subir na tabela. Acho que a confiança pode crescer muito depois da vitória para cima do Palmeiras. E daqui a pouco vamos falar do Otero, o Otero batendo falta, né? Impressionante. Mostra aí, boa magia na tela. Até aqui a campanha do Atlético neste Brasileirão é uma verdadeira gangorra. Estreia com vitória sobre o Santos com time praticamente reserva. Aí veio uma amarga sequência de 7 partidas sem vitórias. Depois disso, 4 jogos em Belo Horizonte e 100% de aproveitamento. Empate com o Figueirense, derrota para o Flamengo e 2 vitórias seguidas. Com tanta oscilação, a equipe ainda tenta entrar no grupo dos 4 primeiros colocados. Se a gente continua nessa pegada de continuar ganhando, a gente vai estar lá em cima. Tentar contra o Santa Cruz, obter 3 pontos para a gente continuar nessa pegada e tomara que o mais rápido possível a gente possa estar lá em cima também. Depois de vencer o líder Palmeiras fora de casa, o Atlético recebe o Santa Cruz, que está na parte de baixo da tabela. E ninguém aqui quer deixar passar a oportunidade de emplacar a terceira vitória consecutiva na competição. O discurso está mais do que ensaiado. Respeito ao adversário e concentração total. A importância do jogo contra o Santa Cruz é a mesma que foi contra o Palmeiras. Eu acho que a concentração tem que subir. Até porque agora as pessoas vão querer um Atlético diferente, o torcedor vai querer isso. Não adianta de nada ter ganhado lá em São Paulo um jogo difícil contra o Palmeiras se a gente não ganhar em casa contra o Santa Cruz. A gente não pode se relaxar. Um jogo difícil, jogo pegado também. Se a gente deixar eles gostar do jogo, vai ficar difícil. Eu vi o Eraço aí, eu lembrei Eraço, Equador, Independente Del Valle, Libertadores. Que finalzinha, chechelenta ontem. Não é dor de cotovelo, não. Chechelenta. Agora, uma pergunta. Por que lá pode usar sinalizador e aqui não pode? Pô, aqui proíbem tudo, não pode nada. Mas, bom, vamos falar do Atlético agora. Você insiste em mudar de assunto? Insisto, isso é impressionante. Atlético, confiança é a palavra. Será que estava faltando? Era confiança? O time é bom, pô. Ô Everton, acho que não é bem confiança a palavra. Então é o quê? Era esse jogo coletivo do Atlético que estava faltando. Precisava o Atlético fazer um jogo... Quem dá coletividade ao time? O treinador e, claro, a aplicação tática dos jogadores em campo também. O jogo contra o Palmeiras foi um jogo que é o que a gente esperava ver desse time do Atlético. Além do talento individual de alguns jogadores, principalmente do Robinho que apareceu, do Carioca, a dupla de zaga, o coletivo do Atlético. Funcionou e funcionou muito bem diante de um adversário cascudo, um adversário que não tinha perdido em casa, líder do campeonato, jogando o melhor futebol do campeonato, então chamou atenção. E agora o Atlético tem o oposto. O jogo em casa contra um adversário fraco, que vem fazendo um campeonato brasileiro ruim, é aquele jogo que todo mundo fala, esse aí já ganhou. E não é então, verdade. É um jogo para a gente ver o oposto do Atlético. Como o Atlético vai se comportar diante de um adversário completamente diferente do Palmeiras, que foi o último. Joga em casa, o Santa Cruz é fraco, é muito inferior ao Atlético, e é o que eu falei ontem, eu não acredito no mesmo esquema. Com os 3 volantes, Lucas Cândido deve dar o lugar dele ao Prato ou a outro jogador de opção
do Marcelo Oliveira. Acho que permanece com o Michael Suel, porque está melhor preparado. O Luan entra no decorrer do jogo. Então, estou curioso para ver o Atlético de sábado, sem aquele esquema do jogo contra o Palmeiras, e para ver se o coletivo vai funcionar também contra um adversário ruim. Mas só para valer para comentário, pelo treinamento foi o Otero, o Prato e o Luan são banco. Ele não vai mexer nessa situação. Eu acho até que em relação ao que você falou do próprio adversário, que se, né, não está bem, não sei o quê, aí ele vai dar mais um tempo pro Luan e pro Prato, talvez até pensando nessa recuperação melhor deles também. E voltar naquele esquema dele com o armador. No esquema com o armador, e é o Otero, ele espera regularizar eles, porque ele não está regularizado, né, até sexta-feira, e ele vai pro jogo. A impressão é essa. De verdade, eu não acho que está errado. Porque ele precisa dar uma condição de jogo, ou pelo menos para a gente ver o que é esse Otero. A gente não conhece. Então, se o cara treina bem... diante do Santa Cruz em casa. Ele treinou bem? Treinou bem. Teve gente que falou que sim, teve gente que falou que ele foi um pouco tímido, que é normal chegar na bola. O que eu acompanhei foi, nossa, o Otero nas cobranças. Eu falei, gente, se fosse futsal, ele entrava para bater a falta e saía. Aí outra falta, ele entrava para bater a falta. Se isso não valer nada... Não, isso é muito bom. Mas jogador que só... Eu não estou falando que eu não conheço, gente. Só estou falando baseado no que eu li. Que só bate falta, que não é o caso dele. Eu também não estava lá, que eu não sei. No futsal é ótimo. Entra, bate a falta e sai. Entra, bate o escanteio e sai. Então, eu tô curioso. Tomara que jogue sábado pra gente ver também, matar a curiosidade. O Cadu tava dizendo que ele parece o Marcelinho Carioca, batendo na bola. Foi o Everton que falou isso. Ele bate na bola como assim. Marcelinho Carioca, como Pirlo, como Juninho Pernambucano. Ele bate quase que com um tornozelo na bola, a bola faz um efeito desgraçado. E me falaram para parar de falar desgraçado, porque a turma... então tudo bem. Tirar o palavrão da minha vida, irmão, eu morro. Então é o seguinte, impressionante. O aproveitamento é bom. Aí não, mas não quer dizer nada, Eduardo já está secando o menino aqui. Eu digo a vocês o seguinte, mas e quem é o cara da bola parada no Atlético hoje? Falta na entrada da área. Quando você tinha Ronaldinho Gaúcho, cara, ela guardava 70% das contra cobranças. O São Paulo, no final, foi o Prato, você lembra? Que bateu ali, que todo mundo... A bola foi lá na... o último gol de falta do Atlético foi do Carioca. A bola foi lá no chope da fábrica, naquela cobrança. Foi mesmo. Quase que foram todos juntos pra lá. Pois cara, você tem que ter um cara pra bola parada. É uma arma, já que o Atlético tem um jogo aéreo forte... É uma alternativa, né? É uma boa alternativa. Claro que é. Aí, quando o Dátolo joga, a gente fala, além da qualidade que tem na bola parada, o cara faz a diferença. Acho que se o Otero for o que fez com que a diretoria acreditasse para trazer ele vai entrar e vai se dar muito bem. O que eu acho é que para esse jogo de sábado, o Panes falou de um cenário totalmente oposto ao do jogo anterior, e ele tem razão. Agora, é um cenário muito parecido ao do jogo contra o Curitiba, que foi o jogo imediatamente antes da partida contra o Palmeiras. E que o Atlético jogou muito mal. E convenhamos, Curitiba não mereceu perder aquele jogo, não. Era para ter saído com um empate e olhe lá. Então, você entrou agora numa seara interessante. Então, todas as críticas, vou insistir nisso, tá? Todas as críticas feitas até aquele jogo ao Marcelo foram pertinentes. É porque o torcedor fica bravo e o Cadu não falou mentira nenhuma. Não, e assim, contra o Curitiba, pegar o jogo contra o América também é válido, mas vamos pegar o do Curitiba porque foi imediatamente antes. Teve mais tempo de trabalho e foi perto do jogo contra o Palmeiras. Quem viu aquele jogo achou que o Atlético jogou bem? Não é possível. Né? Para questionar algumas críticas em termos de trabalho coletivo. Não é possível que ache isso, sabe? Esse negócio de só ter que jogar para cima, só poder elogiar, isso é uma bobagem. Esse é papel do site do clube, do assessor de imprensa do clube. Já tem muita imprensa oficial para fazer isso. E imprensa que não é oficial, mas que trabalha como se fosse. Também que não gosta de criticar. Agora, com relação ao jogo do final de semana, por mais que tenha dado certo o esquema com 3 volantes, e ele foi totalmente pertinente ali em função das circunstâncias, eu acho que é muito cedo para achar que esse esquema é o apropriado para qualquer situação. É o definitivo. Em função do elenco que o Atlético tem. Eu acho um desperdício. Pela qualidade, pela quantidade de jogadores que o Atlético tem ali do meio para frente, eu acho que no final de semana é a oportunidade perfeita para ele escalar o time mais solto, para ele voltar com 2 volantes, para ele jogar com o Michael Suel do lado, com o Robinho do outro, o Fred lá na frente, e ali pelo centro armando, ou o Prato, ou o Otero. Mas aqui é algo que ele já pode voltar, pode repensar em usar contra o São Paulo no Morumbi. Qual? Como foi volta com 3 volantes. Mas aí sabe o que eu acho? Eu acho isso ótimo. Eu também acho. Mas ele, claro. Pois e a vantagem dele em relação aos adversários é que ele tem como fazer isso. Pois é, agora ele precisa de um jogo como o que ele teve contra o Palmeiras, com a formação mais ofensiva. Ele precisa ter um jogo que encaixa
em que o time funcione bem coletivamente, com um time mais perto do que a gente imaginava. Porque a gente não imaginava o time com 3 volantes, muito menos com o Lucas Cândido. E, de novo, não é desrespeitar o jogador, é porque o elenco é tão bom. Aqui é elogio, viu, gente? Ele foi bem. É justamente, a gente espera tanta coisa, né? Um time tão privilegiando o ataque, por ter muitas peças lá na frente, que ninguém falava, seu Atlético ideal é Lucas Cândido. Ninguém escalava. Então, eu acho que ele precisa ter um jogo mais consistente em casa. Pode ser fora também, mas com um time mais... Com o Prato, com o Luan, com o Fred, que seja o Otero. O time mais intenso, ofensivo, com o time, mostrar que ele tem essa condição. Para mostrar que tem a variação, para mostrar, porque até agora jogou muito bem e convenceu com 3 volantes. E dentro de circunstâncias. E convenhamos, o Palmeiras também, aquele jogo, não mostrou alternativa para sair daquilo que ele fez. Talvez em outra oportunidade não dê tão certo assim. Não dá para desprezar. Você disse aí que não é isso, ou não é só isso. É claro que não é só isso. Mas não dá para desprezar. Confiança tem uma relação direta. Muito. Porque mas o cara às vezes quer tentar fazer uma jogada e não faz porque ele está sem confiança. Não é sem só confiança porque as críticas vêm no lombo do cara. Isso vale para um Atlético que tem um elenco muito bom. Você insiste em dizer que não é. Eu disse que é bom, não é espetacular. Quem disse que é espetacular? Já ouvi muita gente dizer. Então, tendo um elenco muito bom, o cara tenta fazer uma jogada, não faz, o time está oscilando demais. Fica inibido para fazer. E aí, cara, você vai lá, ganha do Palmeiras, que é líder, sobrando na competição, pelo menos na pontuação da tabela. Isso é óbvio que você tem essa confiança. O Marcelo também ganha. Para, de repente, testar uma formação diferente, um jeito novo de jogar em relação ao Palmeiras. Né? Ele olha para o banco, hoje ele já vê mais qualidade. Você pega um Grêmio em Porto Alegre, você põe 3 volantes. Você tem o Urso de volta, que joga bem em 3 volantes. Você joga contra o São Paulo no Morumbi, pode pôr os 3 volantes, mas você vem para cá, para jogar no Independência, no Mineirão, aí vem a variação tática. Coisa que muita gente fala que o Marcelo não tem. É sempre aquele 4-2-3-1 dele, time ofensivo. Ele está provando, ele pode provar para a gente e para outros companheiros que não, que ele tem variação tática. A minha crítica, por exemplo, aos jogos anteriores ao do Palmeiras, era muito mais com relação à falta de organização e de compactação do que com relação ao sistema. A jogar só no 4-2-3-1. Eu nunca peguei nesse lado assim para criticar o Marcelo. Acho que no Palmeiras, inclusive, isso é uma crítica injusta ao Marcelo. Nos termos que colocam. Acho que muitas vezes ele poderia ter variado e não variou. Mas colocar desse jeito taxativo, só joga assim... E só no chutão não é verdade. Para mim, lá eles falam muito esse tal do chutão. Porque no próprio Palmeiras, ele jogou 4-3-3, ele jogou 4-4-2 com 3 volantes, um armador e 2 atacantes. Contra o Cruzeiro, aquele jogo que era o Luxemburgo ainda na Copa do Brasil, ele jogou com 3 volantes, ele mudou o esquema. Então, assim, mudar o sistema, sair do 4-2-3-1, ao contrário do que alguns criticam o Marcelo, ele fez ao longo da carreira, sim. E até mais no Palmeiras do que no Cruzeiro. As críticas, às vezes, são tão despreparadas das pessoas nesse negócio tático, que no Cruzeiro, como ele foi muito bem, não se falava isso. E no Cruzeiro ele saiu menos do que no 4-2-3-1 do que no Palmeiras. No Palmeiras, várias vezes ele jogava ou no 4-3-3 ou no 4-4-2. E a crítica de São Paulo, não, só joga no 4-2-3-1. Não era verdade. Tinha um problema que rolava uma certa antipatia. Porque ele não é um cara. O Marcelo não é aquele cara que chega na coletiva e cativa todo mundo. Sim, mas ele é super simpático, né? Não, Mas o que eu tô dizendo, rolava meio que uma quizumba com o cara. Tipo, eles não conseguiriam. Porque tem cara que eles colocam rótulo que não é bom. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O Sérgio Vieira foi para a América. O que o Sérgio Vieira fez no futebol brasileiro para merecer o rótulo de fodão? Nada. Mas foi contratado. O Sérgio Vieira vai fazer vai fez a mesma coisa que o Fernando Diniz. Mas aí que tá. Na comparação entre Fernando Diniz e Sérgio Vieira, você tem que olhar com muito mais carinho pro trabalho do Fernando Diniz que do Sérgio Vieira. Deveria. Ano passado passou. Quer dizer, isso também não muda nada. É só para dar um exemplo aqui. A gente entrava no jogo aberto ali. E aí não só a participação dos colegas do jogo aberto, mas em São Paulo, quando conversava com torcida, e era só Paulo Marcelo. Eu falava, gente, calma, não é assim. O cara dá palma, o cara tá ganhando. Aí dava pau, ele passava de fase na Copa do Brasil. Os caras batiam, e ele avançava e daqui a pouco ele foi campeão da Copa do Brasil. Sabe o que é o mais curioso? Saiu campeão esculhambado. Sabe o que é o mais curioso? Quando ganhou a Copa do Brasil, eu fiz questão de
piolhar rádio de São Paulo, sabe o que eles falavam? O oposto daqui de Belo Horizonte. Não, o Marcelo ganhou, mas porque foi mata-mata. Mata-mata, o Marcelo ganhou. E aqui era exatamente o contrário. Eu achei fantástico. Coerência total nas Achei fantástico. Uma coisa que eles falam muito também, jogou bem só na final. Não é bem assim também. Mentira. A chave do Palmeiras foi muito difícil. Esse negócio de variação tática, Everton, quando ele enfrentou o Cruzeiro aqui, pelo Palmeiras, nós estamos falando do Atlético, viu? Que nós estamos falando do treinador do Atlético. O jogo contra o Cruzeiro é só um exemplo, porque foi aqui, fica mais fácil das pessoas. O Cruzeiro com o Luxemburgo jogava com 3 volantes. É aquela época que ele não tirava o Charles de jeito nenhum. O Marcelo saiu do esquema com 2 volantes e 3 meias para espelhar o Cruzeiro. Ou seja, ele mostrou variação e mostrou que às vezes muda o time de acordo com o adversário. Aquele jogo no Mineirão, ele jogou com o Amaral de primeiro volante, o Robinho como volante saindo pela direita, o Zé Roberto como volante saindo pela esquerda, o Dudu como armador, que foi outra coisa que ele mudou, e o Gabriel Jesus e o Barrios lá na frente. O Atlético com 10 pendurados, quase um time inteiro pendurado. Mas isso aí é só um ponto que a gente pode falar aqui. Mas eu queria... Roda o Donizete aí, o Rafael Carioca falando da entrada do Donizete. O que muda efetivamente nesse meio campo aí, o Cramunhão? É mais questão de costume mesmo, são 2 anos jogando juntos já. 2 anos que a gente vem numa sequência boa, praticamente sem nenhum tipo de lesão. E é um jogador de muita força e eu me sobressaio porque eu fico mais por trás ali, saindo para o jogo, né, com o espaço, e ele com a função mais de marcação. Mas outros jogadores também que estão aí, tem muita qualidade também. Eu acho que é questão mais de entrosamento. Eu acho que agora a equipe está começando a entrosar. E quando a gente começar a encaixar, eu acho que o individual vai sobressair mais. Esse aí, se você colocar nele, alô, Afonso Alberto, fraque cartola, ele joga. Traduzindo o que ele disse, o Donizete faz o trabalho sujo. Donizete faz o trabalho sujo e ele desfila em Mas ele falou atleta tem que ser inteligente importante com esses cartões, hein? É muito. Não tomar tudo de uma vez, se puder até força. Tem que combinar com o árbitro, né? Não, fulano, força o terceiro, porque nós temos um aqui para entrar no seu lugar nesse jogo, que esse jogo é mais tranquilo, tem que ser muito inteligente. Tem o São Paulo depois. Tem que ser inteligente. Não dá para forçar. Ele falou... Mas depois tem Chapecoense. Tomar, né? O primeiro passo é não tomar. Exatamente. Mas ele falou uma coisa que chama atenção também, que passa muito por essa história, que é a definição de time. São 2 anos jogando junto. Essa é a grande diferença. O que também ficou muito difícil para o Marcelo nessa condução do Atlético inicial foi uma definição de jogador mesmo. A gente cobra do coletivo, cobra da situação, é óbvio, e cobra da organização também, mas essa organização passa por uma definição de time. Óbvio que você tem que ter as variações, poder jogar fora com 3 volantes, ou talvez não, ou mostrar pra gente que um time ofensivo, jogando com essa linha que a gente imagina, que tem essa qualidade ofensiva, com a troca, com a inversão, isso é importante para ele, mas a definição das peças também é importante. É importante para o jogador, porque ele sabe quem é que está passando do lado, ele sabe para onde é que o cara vai, ele sabe até onde ele pode ir. Isso tudo também fez parte das dificuldades que o Marcelo enfrentou inicialmente no Atlético, e que agora me parece que começam a parar, já que os caras estão voltando e que ele vai ter essa definição de time. Exceto a dupla de zaga. Esses dois podem ficar fora, não, porque é o substituto. Por quê? Você acha que o Ronaldo não aguenta? Ronaldo, o Ed Carlos, o Gabriel. O Gabriel é bom zagueiro. É bom zagueiro, mas tá muito para comparar com o Léo Silva. Não, claro, mas é bom zagueiro. Ninguém está comparando. Não, tô dizendo que quando entra no lugar fica muito abaixo. Põe aqui, Monstrão, abre o Twitter aqui. Vamos dar um giro aqui. A Débora Galo. Será que ela torce para quem? Vocês podiam falar como o Prato vai entrar nesse esquema do Marcelo. O Cadu falou aqui, acho que foi ontem, né? Eu perguntei para o Marcelo isso quando ele foi ao Bastidores lá na Itatiaia. Ele disse que inicialmente imaginava, com a entrada do Prato, jogando junto com o Fred, por exemplo, num 4-4-2, mudar o esquema. Jogar com 2 linhas de 4, por exemplo, e lá na frente uma dupla. Então, o Prato circulando um pouco mais e o Fred mais centralizado, mas uma dupla, muitas vezes também lado a lado. Agora, outra opção, contra o Curitiba, ele não jogou no 4-4-2, ele jogou no 4-2-3-1 e o Prato entrou centralizado na linha de 3. E jogou o Robinho para a esquerda. E jogou o Robinho na esquerda. Ficou o Robinho na esquerda, o Prato centralizado, na direita, quem que estava aquele dia? O Michael Suel, né? E o Fred lá na frente. Então, essas 2 opções. Uma que foi a resposta que ele deu na entrevista e outra que ele fez na prática, né? Contra o Curitiba. Muito bem. Gente, a gente vai para um intervalo rapidinho. Não troque de canal, Eduardo Panzi tem uma bomba daqui a pouco. Nossa, que vai explodir até a sua televisão. 2 minutinhos só, até já. Os donos da bola.